A honra dos Stark. Bora ver como começa isso. Tá, os Stark são... Eu não acho que devo fazer uma introdução que é bem óbvio, né? Os Stark são uma das famílias mais poderosas do norte, tanto que ela é a protetora do norte, com o Eddard Stark. E eles são criados, moldados na honra e no dever. Tudo que torna uma pessoa, vamos dizer assim, agradável, boa, eles têm como virtudes principais. Você sabe aquelas histórias de cavaleiros que falam sobre diversas virtudes que um cavaleiro deve ter? Pois é, está incorporado neles. Poxa, que legal. Realmente, parece muito legal. Mas história e realidade são coisas distintas. Mas de vez em quando se entrelaçam. E quando se entrelaçam, aí você percebe que a realidade sempre predomina. Por quê? Você já está prestes a saber. Vamos começar. Que é assim: Eddard, a Catelyn, Sansa, Arya, Robb, Rickon, Brandon, Jon. Beleza. E o Robb, né? Eu não sei se eu falei Robb ou não, eu já esqueci. Esquecendo rapidão. Mas bora lá. Vamos começar pela Catelyn. A Catelyn, ela ama os filhos dela, como qualquer mãe faria, como a Cersei faz. E odeia o Jon, o Snow. Ela gostava do Brandon, o irmão mais velho do Eddard, mas ele morreu tentando salvar o pai, o Rickard, não sei como você quer dizer. E o Eddard tomou ela como esposa para unir os Tully e os Stark. E assim a aliança dele foi aumentando para enfrentar o Targaryen louco. Ela põe demais os filhos como principal. Eles são primário. Tanto que é por ela amar tanto eles, sem pensar logicamente, é que ela vai cair e vai prejudicar outras pessoas. Ela fica triste, né, pelas filhas terem ido embora, mas gosta da ideia do filho Brandon, o Bran, ficar em Winterfell perto dela, porque ele é o preferido. O Rickon não é o preferido, ele é novo, mas é o preferido, é o Bran. Ficou o Robb lá, mas ela não aceitou que o Jon ficasse. Ele tinha que partir. E ele já tinha essa ideia faz um tempinho, né? E quando o Eddard fosse para King's Landing, a Catelyn não ia suportar ficar com o bastardo e ia ter muito problema. Foi melhor então, foi uma decisão mais acertada, né? O Jon ir com o Benjen para Patrulha da Noite, né? Que se diz um lugar que pode ser, como se diz, as pessoas que não têm uma chance na vida têm uma chance lá, se tornar honrados cavaleiros. Eles são, sabe o Attack on Titan, o ataque aos titãs, dos titãs? Parece muito isso. Você tem uma ideia falsa, né? Você tem a ideia de que os cavaleiros, eles são movidos pela honra, pela força, pela coragem, por todas essas virtudes lindas de se ouvir e de se ter.
Mas quando se prova na realidade é que é uma vida tortuosa, é uma vida triste, e muitos acabam se revoltando. A Catelyn não estava nem aí. Ela odiava o Snow e queria que ele partisse. O ódio dela e as tolices dela levaram a um fim. Ela queria as filhas de volta e ela achou que libertando o Jaime ela ia conseguir isso. Infelizmente, né? Saiu pela culatra. Mas ela não foi a única que cometeu atos errados, né? Robb cometeu atos errados quando se casou com uma mulher que não era prometida. Os Frey se irritaram, se alienaram com os Bolton e decidiram trair os Stark quando o Tywin Lannister veio com uma oferta para eles fazerem essa articulação toda para acabar com eles, para acabar com mais um pretendente ao trono de ferro. Então, vamos prosseguir. De fato, a honra e o dever são muito fortes, e é correto que sejam. Na sua vida, você deve ser honrado e deve cumprir seus deveres. Você deve ter certeza que os seus deveres, os deveres que correspondem a você, estejam sendo feitos, e os deveres de outras pessoas próximas a você e que lhe devem, têm uma responsabilidade, melhor dizendo, devem realizá-la. Se você é um filho, você tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, tirar boas notas na escola, arrumar um trabalho no futuro. Se você é pai, você deve cuidar do seu filho, tudo o que ele precisa para ele viver, crescer e, em certo tempo, sair da casa e conseguir prosperar sozinho. Beleza. Interessante é um fato que quando eles estão voltando para Winterfell depois de terem decapitado um homem que fugiu porque disse que viu os outros, eles veem uma loba que me lembra, essa loba me lembrou até aquela que amamentou o Remo e o Rômulo. Lembrou um pouco, mas nada que venha ao caso agora. Ela está ferida porque um veado atingiu ela. A loba gigante e o veado são símbolos de casas extremamente poderosas desse continente, Westeros. Stark e Baratheon. Stark e Baratheon são amigos. Essa loba tem 5 filhotes e um filhote albino afastado um pouco dela. E veja que esses 5 estão perto dela. E uma que está mais longe está afastado. Faz alusão, podemos dizer assim, que há um simbolismo, que seja o Snow, o Jon. Beleza. Os 5 estão lá. Eles decidem não matar os filhotes e ficar cada um para cada filho. Muito bem. E o Jon fica um pouco triste, né? Porque ele não conseguiu um lobinho dele. Lobinho! Mas um pouco acima, né? Como eu já disse, um pouco afastado, ele encontra um albino para chamar de seu. Muito bem. E com isso, eles conseguem cada um ficar feliz com seu lobinho. Legal, né? O interessante nesse simbolismo é que a loba gigante foi
acabou sangrando, né? Por causa da galhada do veado. Ambos mortos, né? E isso parece remeter a uma coisa que vai acontecer depois. Muito depois. Mas que está se aproximando cada vez mais. E sem aviso prévio. Infelizmente ninguém podia prever. Mas, se fosse um pouco mais esperto, podia ter precaução. Vamos lá. Então o rei vem porque o mentor deles, o Warren, morreu, né? E o rei, muito amigo do Eddard, vem para pedir ajuda. Tá certo, beleza. Eles vão lá. Mas só que o Eddard, ele nunca saiu muito do norte. E o norte, ele respeitava as regras, vamos dizer assim, implícitas e explícitas de honra e dever. O norte ele tem esse costume. É uma lei interior, não só exterior como interior. Todos devem ser honrados, cumprir seus deveres. Pelo menos no norte era assim, era um pouco mais calmo. Mas o sul não era assim. O sul é cheio de intrigas dos nobres, para cada um ficar em cima do outro, pisar em cima do outro e prevalecer. Continuando, o Eddard vai ter muitos problemas a enfrentar quando se torna o conselheiro, a mão direita, mão esquerda, né? Na verdade, que é uma mão esquerda que está ali, do rei. Muito bem. Ele não está acostumado com as intrigas da corte. Ele não está acostumado com traições, não está acostumado com mentiras. As realidades são totalmente distintas. E ele acha que, mesmo estando num lugar diferente, os costumes da verdade, da justiça, que ele tanto prega no norte, vão seguir no sul. Porque não é verdade. Talvez ele tenha pensado isso porque estava tão acostumado, né? Que achou que todo mundo tinha essa ideia. E assim é mesmo na vida. Nossos pais, eles nos dão uma orientação. E à primeira vista, parece que com essa informação que você ganha dos seus pais, tudo no mundo vai girar nessa diretriz. Infelizmente, na vida, não é assim. E na história contada, também não foi. Ele tinha pessoas à sua volta que diziam apoiá-lo, mas, no fim, o traíram. Por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de ameaças, represálias, né? Então, são tantas as origens, né? Mas não estamos aqui para isso. Para mim, a Sansa é uma inútil que dava uma raiva porque ela não tinha morrido ainda, de tão chata que era. Só depois, lá pro final mesmo, ela começou a ficar interessante. É uma pessoa mais inteligente, uma mulher mais legal assim de se ver, porque ela era muito chata, nossa. Mas continuando, a Arya que era legal, cara, ela era gente do povo, beleza. Se ela se candidatasse, já podia ganhar. O Bran, ele, sei lá, ele era um garoto que gostava de escalar, sabe? É só um garoto, não tem nada demais, dane-se. O Rickon era só uma criança que, sabe, são crianças, né? Não tem nada absurdo, nada tão impressionante. Vamos continuar.
O Stark foi para King's Landing e o Jon foi para Patrulha da Noite. Que, sabe, não tinha um jeito. A Catelyn odiava ele. Ele não se via como parte da família, e sim como um estranho. Ele dividia uma rivalidade amistosa com Robb. E ele era muito mais Stark que ele, sabe? As pessoas admitiam que ele tinha muito mais do Eddard que os próprios filhos. O rosto longo, né? E o Robb, apesar da mãe dele odiar o bastardo, ele tinha uma relação boa com os irmãos. Não muito com a Sansa, né? Porque a Sansa ela é tipo uma Catelyn Jr. Ou seja, as duas, se uma é chata, a outra também é chata. Só que no nível menor, mas ainda é chata. É aquela garota que pensa que vai ter um príncipe encantado que, sei lá, vai me tirar dessa situação em que estou, vou melhorar de vida, graças a um príncipe encantado que vai mudar tudo. Depois ela percebe que príncipe encantado é só um conto e não ajuda a pagar as contas de ninguém. Para ela sobreviver, ela vai ter que ser a princesa encantada de si mesma. Ela que vai ter que ser vamos dizer assim, sabe aquele cavaleiro que vem para resgatar a princesa nos contos de cavalaria? Ela vai ter que ser uma amazona para se salvar. Não no sentido de briga, mas no sentido de ser inteligente. Uma amazona do conhecimento. Já que todo mundo à volta dela se sobressai por causa das intrigas que comete, ela precisaria ser inteligente para conseguir sair dali com vida. É interessante que o caso da Sansa entra numa coisa que me lembra Daniel e a Cova dos Leões. Daniel, ele era um homem temente a Deus. E Deus protegeu ele. A Sansa, não. Ela entrou na Cova dos Leões e quase que não sai com vida dali. Se ela tivesse um bebê de um Lannister, aí ela com certeza seria morta e o bebê viveria. Ela estava na Cova dos Leões. Ela não saiu porque algum deus ajudou ela. Não. Ela saiu porque as intrigas que colocaram ela ali também tiraram ela dali. Qualquer intriga? Não. Foi a do Baelish que a tirou dali. Que ela sabia que quando aquele leão maldito do Joffrey morresse, iam ir atrás dela, porque com certeza, na visão das pessoas, da Cersei, né, ela tinha alguma coisa a ver com isso. Então, ela conseguiu fugir dessa cova. Ela tinha um leão bondoso lá, que era o Tyrion, mas o resto, ela ia morrer se ficasse lá. É a Sansa na Cova dos Leões. O Eddard dizia que um lobo solitário morre quando o inverno chega, mas a alcateia sobrevive. É uma coisa que o Coisa diz no Quarteto Fantástico Vagabundo de 2015. Nós somos mais fortes juntos do que somos separados. Isso é que permeia a reunião de vários super-heróis em vários filmes, em várias revistas. Enfrentamos um inimigo que nenhum de nós consegue vencer sozinho, então nos unimos. Esse grupo se torna uma unidade, e essa unidade dá o simbolismo que um ser tem todos os poderes, porque eles agem com união. E da feita que você luta com união, e da feita que você luta com união, com harmonia, é como se fosse um enfrentando um. Você consegue entender isso? A união e a harmonia num grupo torna ele uno.
e assim eles podem derrotar o inimigo maior, né? O que acontece aqui é um outro clichê que se quebra, porque não deu para ficar unido. Eles seguiram seus caminhos separados, muito antes da história terminar. Um estava seguindo um velho maluco que via ele dormindo, muito esquisito, né? A outra teve o mentor dela morto e teve que fugir, porque senão ela era próxima, ou ia ser capturada. A outra já estava capturada, já estava na cova dos leões mesmo. O outro ia morreu, vamos falar a verdade. O outro também morreu, o mais baixinho. 3 ficaram. A Kathleen morreu e se tornou uma coisa horrorosa, cheia de ódio. Ela tinha um ódio pelo Snow, mas aí depois que ela morreu, ela tinha um ódio por tudo que ficasse no caminho dela. O ódio é uma coisa ruim. O ódio derrotou Tywin Lannister, porque ele não conseguiu reconhecer a inteligência do próprio filho. Por mais que ele tivesse um defeito físico, por mais que eles acreditassem que ele matou a própria mãe ao nascer, que, pelo amor de Deus, pelo tempo, até a gente entende que naquele tempo pensava ser assim. Mas se você for analisar profundamente, essa ideia é furada, né? É furada. Se ele tivesse utilizado a inteligência do filho para o seu próprio bem, aceitando o filho como ele era, talvez as coisas tivessem terminado um pouco diferente para ele. Muito diferente, na verdade. Porque aquele sim era um jogador competente. Aquele sim valia a pena você confiar que esse cara ia viver. Entende? Ele tinha quase tudo. Mas o problema é, pecado é um erro. E erro leva à derrota. Ódio leva à derrota. Você não pensa direito quando está odiando alguém. E quando você odeia alguém, você perde um tempo da sua vida dedicado a outra pessoa, o que torna o ódio algo incompreensível. Talvez a indiferença seja um meio termo, porque talvez você não dedique sua vida a ser indiferente quanto a uma pessoa, mas não vai dedicar tempo da sua vida sendo indiferente àquela pessoa. Simplesmente ignore, entende? E continue sua vida. Mas não. Odiar, sentir ódio, parece ser algo que as pessoas pensam assim: não, essa é a boa ideia. Nunca é uma boa ideia. Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos, amarmos os nossos irmãos, e na realidade, na prática, as pessoas têm desvirtuado, têm feito cada loucura insana que não faz o menor sentido. Mas tudo bem, vamos continuar. O Bran foi pra casa do... Entendeu? Foi pra casa do... Lá pro fim, onde o vento fez a curva. Rickon morreu. No finzinho ele morreu. E aqui vem 3 exemplos de honra. A do Eddard, a do Robb e a do Jon. A primeira morte, a do Eddard. Ele era um homem tão querido porque, em meio de toda aquela podridão, de toda aquela sujeira, existia um homem que tinha um senso de justiça. Um homem que tinha honra, TV, lutava pelos fracos, se importava com os fracos. E esse é uma figura de pessoa que qualquer um pode amar. Confiar, porque ele está lutando pelo bem, o bem maior, o bem geral, o bem do povo. Não o bem individual, como os nossos políticos brasileiros fazem, quando eles corrompem os meios lá para conseguirem dinheiro para si mesmos e para a família, e acabam matando um bando de gente no processo. Se você acha que bandidos matam
meu amigo, imagine os políticos brasileiros. Esses parece que estão perto de cometer um genocídio de tanta gente que morreu por causa da irresponsabilidade, por causa da omissão deles. Porque não querem saber de honra, não querem saber de dever. Nós temos a nossa King's Landing aqui, Brasília, e ela é igualmente ou até pior corrompida. Quem pode controlar esses caras? Quem vigia os vigilantes? Não dá pra saber. Você tem pessoas que querem mais saber da única vida delas e das pessoas ao redor do que ajudar o povo. O Eddard achou que todo mundo ia jogar limpo. Ele achou que, sendo honrado, ia conseguir trazer justiça a todos. Mas isso foi tolice, isso foi muita tolice. Não ter pensado um pouco além da caixa e percebido que as pessoas à volta dele não eram de confiança. O Barristan Selmy é um cara excelente, muito legal. Mas em questão de poder e político, ele não era muito disso, sabe? Ele era inteligente de fato, mas conexões políticas para você ser suportado, né, ser apoiado, não era muito a coisa dele. Triste, né? Porque era uma pessoa excelente naquele meio de pessoas deploráveis, né? De pessoas desprezíveis. E ele talvez fosse a salvação daquele povo, daquela terra. Mas quem disse que as pessoas queriam um homem justo? Pessoas corruptas temem homens justos, por isso tramam para matar eles. Por isso pessoas boas não duram muito tempo, porque as pessoas más se encarregam de tentar matá-las, ou torturá-las, ou ameaçá-las para ir embora, entendeu? Ou silenciá-las. O bem nessa sociedade tem sido silenciado. O mal tem sido visto como uma coisa boa, porque no fim é tudo uma grande trama, né, para ficar no poder. Então um filho bastardo do Baratheon, na verdade um Lannister, vai pro poder quando o pai morre. E quando o pai morre, qualquer senso de vencer também vai morrer com ele cedo ou tarde. Tanto que o Baelish trai o Stark. O Janos trai o Stark. Muita gente trai o Stark. E muita gente não dá a mínima. Ele foi ser honrado, né? E confrontou uma mulher extremamente perigosa. Ele sabia que ela era uma mulher perigosa. Essa mulher perigosa tentou dar uma de José do Egito com ele. Tentou o quê? Para ele não dizer a verdade para o Robert, que os filhos dela não eram dele. Me perdi agora. Ela tentou seduzi-lo, pelo menos nos livros ela tenta, né? Mas não consegue. Essa dos livros, essa Cersei, não dá pra entender. É melhor da série. Mas veja bem, ele tem a honra, né, de ir lá, confrontá-la e dizer, olha, vai embora, porque quando ele voltar ele vai ficar com raiva, vai te perseguir para tudo que é canto. Só que os Lannisters são poderosos na verdade, são ricos. Quem é a majestade não larga a coroa. Não vai largar, porque é que nem osso para um cão. Não chegue perto porque ele vai rosnar.
Não importa qual amigo ele seja seu. Talvez, se ele for amigo, não rosne, né? Mas animal não é confiável. E ela mesmo disse: ou você vence, ou você morre. E ele teve a estupidez, para falar a verdade, de confrontar uma mulher perigosa e poderosa. Totalmente errado. Naquele momento, ele não era um homem entrando somente na cova dos leões. Ele era um homem entrando na cova de todos os predadores, até mesmo os peçonhentos. E não sei se ele sabia disso. Ele sabia um pouco que lá não era um lugar. Tanto que ele fica com alguns dilemas de confiança ou não quando encontra o Baelish. O Varys, né? O Pycelle. Está cercado de pessoas, de peões que trabalham para um outro bem, um outro propósito que não seja o deles. E aí você não sabe para quem pedir ajuda, você está cercado por inimigos. Qual era a ideia lógica, né? Da feita que o seu amigão lá morreu, fazer que no irmão dele partia, mas ele ficou. Era melhor ter ido embora, de fato. Ele tentou cumprir a justiça, mas a justiça precisava de apoio para acontecer. Infelizmente, por mais que parecesse, ele não tinha. Parece até que ele estava querendo dar um golpe, tudo é golpe. Preparando aí. Parece até que é o Eddard Temer. Ah, carambola. É o Michel Stark. Burrice, besteira. Mas continuando. Ele morre por estupidez. Ele pensou que as pessoas à volta dele tinham esse senso de justiça, eram compelidas a ajudar ele porque ele era o lado certo. Mas quem disse que alguém se importa pelo lado certo? É aí que vem que o conhecimento dele estava naquela bolha, não só geográfica como ideológica. Todo mundo pensava assim que nem ele. Todo mundo deve ser honrado. Isso é algo que deve ser um princípio humano para viver nessa terra. Claro. Mas as pessoas fazem as próprias regras. E aí, pessoas morrem se não obedecem. E esse foi o caso dele. Por mais que ele tivesse o melhor senso de justiça naquele local, as pessoas à sua volta, que eram a maioria, não tinham esse senso. O rei, tanto na história como na ficção, às vezes, ele não é alguém amado. Ele não é nem alguém popular. Imagine o Príncipe Negro. O Príncipe Negro, ele foi, se não me engano, não sei se o Príncipe Negro ele foi espanhol ou britânico. Não estou me lembrando agora. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Vem cá. Príncipe Negro. Aqui. Veja só. Fruto sensual. Não, né? Eduardo, o Príncipe Negro, Ducado da Cornualha. Ele foi Príncipe de Gales, aqui perto da tá vendo? Errado eu não tô. O Príncipe Negro, ele foi um homem muito bonito, muito inteligente, que ganhava muitas batalhas. Era como um herói medieval. O problema é que herói medieval tem uma idealização. O rei tem outra idealização. Nas idealizações, ambos são amados. Na realidade, só um é amado, geralmente. E é o herói medieval, o cavaleiro, que conta as historinhas dele e tal. Ele entrava na batalha e vencia, logo com o início, porque os jovens com 16 anos, assim como ele era, eram vistos como homens, né? Vistos como homens. E, com isso, quando ele se torna rei, aí caga toda a imagem que se tinha. Se ele antes era amado, agora ele não é tão bem visto.
Porque uma coisa é você conquistar e outra coisa é você manter. O problema é quando o conquistador se acha o governador. E aí, meu amigão, caga tudo. Algumas pessoas nascem para conquistar e outras para governar. E alguns nascem para os dois. Esses são impressionantes. Como Tywin, né? Poxa, Tywin poderia ter sido rei, né? Seria muito bom, mas infelizmente ele também era mau. Então, continuando. Mas se o Tywin fosse bom, né, cara? Vaso. Né? Mas aqui nesse mundo, vaso ruim não quebra. E aqueles que são bons estão em menor número no lugar em que os maus prevalecem. Os perversos que não têm escrúpulos prevalecem. O Ned tinha, e isso gerava uma irritação dos outros até. Poxa, por que tu não quer matar o bebê dragão? Mata esse bebê, mano. Mas é um bebê, não deve ser morto. De fato, o dilema moral dele tinha algo de correto. Mas era sempre relativizado pelo mal que já havia sido feito na história se deixasse esse bicho vivo. Então era melhor matar. Pelo menos pro Baratheon, que estava cheio de ódio e vingança. Pecados que são um erro. E erro leva à derrota. Deviam talvez ter matado quando era mais fácil. Ele pensou nisso, tanto que tentou, mas não conseguiu. E o Stark não gostava dessa ideia. As pessoas não jogavam o xadrez dele, jogavam o próprio xadrez. E aí, ele levou o checkmate dele. Foi traído por quase todo mundo e quem estava do lado dele foi morto. Brincadeira, né? Muito triste a história, porque ele é um cara tão bondoso, tão justo. E você tem a idealização que essas pessoas que prevalecem, mas a vida real não é assim. A política no Brasil, por exemplo, não é lugar pra gente boa. É pra gente má. Pode se tornar pra gente boa? Pode. Mas vai ser preciso muita pressão. Então ele acaba falecendo decapitado. Que triste. A filha dele capturada, outra desaparece, outro vai embora, outro morre, outro morre, e a mulher dele morre e vira uma coisa ruim pra demais. É um bicho asqueroso. Porque foi tentar jogar com honra no momento errado. Ele não foi flexível. Eddard não era flexível na honra dele. A honra dele era rígida, ele era melancólico, ele era sério, ele era sisudo nas opiniões dele. Era isso e pronto. Era um código entre o norte, que era o da honra e do dever. Mas isso só levou à morte dele. Pelo menos naquele lugar. Ele não soube jogar direitinho, fazer uma estratégia legal. Ele era um bom homem, mas revelou essa parte dele meio estúpida, né? Porque ele é um cara bom, mas devia também ter sido muito mais inteligente. Porque olhar para aquelas pessoas e não perceber que elas eram falsas. Todo mundo lá tá a favor do rei. Não tá, meu amigão. Cada um lá quer sobreviver, quer ganhar seu dinheiro, quer ganhar seu poder. Nem todos jogam no time da honra. Nem todos se sentem acuados, acanhados ao fazer o mal. Tem pessoas perversas aí fazendo mal. Pezão quer comprar um avião quando não consegue nem pagar os servidores dele. Ele não está acanhado por isso, porque ele é um homem perverso. Lula é perverso. Tem vários políticos, várias pessoas aí que não tem como dizer todos os nomes, que são pessoas perversas. Ao seu redor, na sua vida, você vê pessoas perversas, pessoas que cochicham mal uma das outras, que invejam, que têm orgulho, tem avareza, tem
ódio, ou querem vingança. Os erros são sortidos. Luxúria, um monte de coisa. Os erros são sortidos. Mas o mal, ele está em maior número. O mundo jaz no mal. Nesse ponto, o mundo também jaz no mal. Tanto que os bons geralmente acabam mortos e os ruins são aquele negócio, né? Vaso ruim não quebra. E quando quebra, demora muito para quebrar. Aí, meu amigão, complicado. É importante na nossa vida ter uma honra flexível. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida. Às vezes está por cima, às vezes está por baixo. Como diz a Danizinha lá, né? Uma roda. Mas, assim, manter a honra rígida em tudo é perigoso. Tudo que se mantém inalterado do início até o fim não parece ter evoluído muito. Mas às vezes, isso tratando de humanos, é preciso evoluir. Aquele que já está evoluído, já está alcançando no seu máximo, na sua última etapa, ótimo. Mas aqueles que não estão precisam ir progredindo. O Ned, na jornada dele, não progride essa honra para torná-la flexível. Essa seria uma honra 2.0, porque quando pro mal ela consegue vencer, quando pro bem ela consegue vencer, e quando chega ao mal também consegue sobreviver, porque foi flexível. A ideia da Cersei não era matar ele, mas o filho maluco psicopata, o Kevin, né? Precisamos falar sobre Kevin, queria que ele morresse. E toda a chance de acordo, de ter uma possível paz, acaba aí por causa de um psicopata idiota, e que se acha o máximo quando todo mundo está protegendo e quando está sozinho é só um bosta covarde. Beleza, ele morre e essa é uma lição que fica para a vida, que a honra seja flexível. Muito bem, poxa, que legal, honra é flexível, deve ser flexível se você quiser viver. E o que o Robb faz? Ele leva isso na mente dele. Puxa, honra deve ser flexível, tá legal. E aí ele vai e casa com uma mulher, sendo que ele estava promessa para outra, que era Frey. O pai dele falou sobre honra e dever. Um dos testes da honra e do dever é a promessa. Se você vive nesse lugar há tanto tempo e ouve do seu pai e da sua mãe, seja honrado, cumpra seu dever, por que você vai quebrar uma promessa, que é justamente o teste, o exame da honra e do dever? Por quê? Você é idiota? Você é retardado? Com certeza você é idiota, entendeu? Porque isso é ensinado desde o início, honra e dever. Você percebeu que honra rígida não é legal, você morre. Com o inimigo que você está enfrentando, você morre. Beleza, vamos ser flexíveis. Mas você não pensa assim, puxa, pouco flexível ou muito flexível? Bora ser frouxo. E muito bem, foi frouxo e acabou se cagando todo no final, né? Brincadeira isso. Então você pega, o cara parcialmente aprendeu a lição. Puxa, a honra devia ser flexível. Não foi. Não foi aprendido. Se é parcialmente, ainda tem perigo, porque o que você não conhece tem potencial para te matar, como acredito Baelish, né? Conhecimento, ele é um poder. Geralmente o que você não sabe é o que pode acabar lhe matando, né? Ou lhe fazendo algum mal, fazendo mal a alguém próximo a você, né? E aí você tem, justo quando a honra devia ter sido mantida um pouco rígida, né? O que custava? Ele vai lá e não cumpre a promessa, que é justamente o teste de honra.
o teste de dever. E irritado com essa traição, o Frey pensa em fazer outra, uma contra-traição. Se une ao Bolton, e já não estava lá muito contente com tantas batalhas e, por mais que tivesse vitórias, não estava ganhando a guerra. E como o Castark diz, da feita que você se casou com uma mulher que não era a prometida, se perdeu a guerra. Precisava daquela passagem sem pagar para você conseguir enfrentar eles, conseguir uma certa estabilidade. Você vai lá e caga isso completamente. Poxa, você tinha mulheres tão jovens. Podia tirar elas daquele mal que era viver com aquele homem machista, um homem misógino, desrespeitoso. Mas não. Vamos descumprir uma promessa. É brincadeira, né, cara? Brincadeira. O pai e a mãe ensinaram isso, a família ensinou tanto sobre promessa, dívida, honra, justiça. Você vai lá e faz uma cagada dessa. Então é aí que você aprende o seguinte: não seja idiota. Não seja idiota. Você aprende com os erros. Mas você vai lá e faz um erro pior, não dá, né? Não, claro, não foi pior, mas as consequências foram bem brutais. Por quê? Você acaba tendo aquele massacre quando não deveria ter havido, né? É havido. E vem mais uma nova lição com isso. A honra rígida não funciona. Poxa, a honra flexível não funciona? Funciona sim. Mas você, se for esperto, é que faz ela funcionar. Porque veja bem, parece que foi de um extremo para o outro. Se um extremo era ser uma honra rígida, a honra do Robb foi uma honra frouxa. Não foi aquela honra assim, não foi assim, foi do 8 pro 80 ou do 80 pro 8. Vamos dizer que o do Ned é do 80, né, cara? Coitado. E o do Robb foi pra 8. Então aí você tem o quê? A ideia de que uma honra muito frouxa te mata. Vamos dizer assim, uma honra muito mole te mata. Uma honra muito dura te mata também. Você de fato, você teve uma flexibilização da honra, mas houve em excesso. Isso é algo que você tem nos primeiros vídeos de direito. Parece que, se não me engano, Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem que falava sobre isso? Era o Aristóteles, né? Sobre o equilíbrio. Se eu não me engano, é equilíbrio. Não muito duro, não muito flexível, no meio, equilíbrio. Essa é uma lição importante. Equilíbrio. Um extremo não deu certo, o outro extremo também não deu certo. E o equilíbrio? Poxa, aí vem um cara que foi mais esperto, porque viu o erro dos outros, foi sábio, e ao invés de cometer esse erro, tentou aprender com ele. Mas morreu também. Poxa, o mais honrado morre, o menos honrado morre. O mais ou menos honrado também morre. Não existe espaço para honra. Calma lá. O Jon é o mais esperto dos três, mas ainda assim morreu. Ainda assim morreu. Por quê? Porque esse cara morreu. Ele trouxe os selvagens, protegendo, né, eles, para que não se tornassem o exército inimigo no final.
e colocou eles para dentro para ocupar outros castelos desocupados e fazer uma aliança para uma guerra que é sem precedentes e dura por anos. Não precisava de mais morte. Vamos nos unir, porque tem uma ameaça bem pior. É assim que acontece, né? Os inimigos de historinhas e quadrinhos, você vê um cara muito maior do mal e você tem que se unir com um aliado ou com um rival seu que também vê aquilo como ameaça, formar uma aliança para enfrentar aquele inimigo. Mas nos livros, as decisões dele também são preocupantes, né? São irritantes para os irmãos da patrulha. Ele casa um selvagem com uma nobre dos castelos vagabundos, né? Da patrulha para eles. E eles tinham esse preconceito, né? Infelizmente. Tinham esse preconceito com o pessoal da Panamá. Um pessoal selvagem. Ele matou o Genos. Ele ao mesmo tempo, ele foi um tipo de Júlio César, muito querido de fato, mas chegou no momento, quando ele atingiu essa parte do governo, você viu, herói medieval, rei. Você vê que quando o herói medieval se torna o rei, na realidade, esse rei ele perde o carisma, ele perde aquela figura, aquela idealização boa do bom herói, do forte, corajoso. Ele se torna um homem que traz problema. O John era um cavaleiro, né, um patrulheiro, mas consegue ascender a ser comandante, comandar os outros. E aí, meu amigão, muito antes disso, mas piora um pouco, quando chega na parte do comando, as coisas também começam a piorar. Surgem mais inimigos descontentes com o modo dele governar lá o local. Ele é mais flexível, com certeza, que o pai, e menos... Ele é... não, deixa eu ver. Mais flexível que o pai, menos flexível que o irmão. Então ele tá no meio termo, né? Tá no meio termo, beleza, dá pra viver bastante, né? Assim, conseguiu viver também bastante, porque ele foi flexível. A honra do pai não ia adiantar nada, né, no lugar que ele estava no fim do mundo. E a honra do irmão também não ia adiantar, ele ia acabar morrendo de qualquer jeito se seguisse a ideologia dos dois. Teve que fazer sua própria. E teve tanto os seus erros como os seus acertos. Infelizmente, o que alguns consideram acerto pode ser considerado um erro, e para aqueles homens foi um erro. E chega o momento Júlio César lá de ele ser traído, é esfaqueado, como Júlio César foi, e até aquele garotinho que ele tomou para ser como um mentor daquele garotinho, que você achava, puxa, esse garotinho aí é que nem as histórias medievais, ele vai seguir o nosso herói, vai se tornar como o nosso herói, tipo a relação do Steve Rogers e do Falcão, Sam Wilson. Poxa, esse cara aí vai se tornar o que vai assumir o manto, né? E foi esse mesmo garoto que ele achava que ia ser, né, o seu seguidor, ia ser o seu substituto. Vai lá e esfaqueia também, como Brutus fez com o Júlio César. Até tu, ele olha aquela expressão nos olhos dele, até tu, filho meu. E morreu. No céu tem Ygritte e morreu. Maldade. A honra dele foi a melhor de todas entre os Stark. E mesmo assim morreu. Sansa teve que fazer umas cartas, porque se ela não fizesse, ela ia ser torturada, ela até morta. Engraçado que aqueles que mais ou menos se manteram unidos
morreram. A Kathleen e o Rob se manteram unidos, morreram. Eles foram separados e foi uma separação para conquistar. Conseguiram, de fato, desestabilizar de maneira brutal os estados. Mas, apesar do que se achava, alguns lobos solitários conseguiram sobreviver. A Arya era um lobo solitário, mas conseguiu sobreviver. O Jon teve que se adaptar para sobreviver no lugar que ele estava. Nem todo mundo gostava dele. Ele era bom, mas às vezes ele era um mala no início. Depois ele foi ficando bom com o pessoal lá, foi conseguindo mais carisma, conseguiu liderar eles para a vitória, mas muitos o traíram, né? Arquitetou-se um plano para acabar com ele. E a honra mais aprimorada, ainda assim, foi derrotada. Porque a honra não conseguiu superar o ódio, o preconceito, o descontentamento. Ela foi flexível, foi melhor, foi muito mais bem pensado. Mas você percebe que ainda é uma honra a ser aprimorada. Porque a honra de um homem só não basta, infelizmente. Você tem que ter uma honra em um grupo, e isso não havia. Eles não acharam uma ideia boa os selvagens ficarem lá. O Jon queria ir para a guerra sozinho, se achando o Rambo. Eles não iam aceitar um negócio desse. Porque o Jon, ele queria ir sozinho, mas ele chama: olha, quem é que quer vir comigo? Ah, todo mundo quer vir contigo. Não, não é assim. O cara vai desestabilizar a gente. Se a gente ficar desestabilizado, então é melhor matar ele. E assim foi feito, mataram ele. Que triste, né? Ele seguiu o ensinamento do pai. Vendo o ensinamento do pai estava meio difícil, procurou, né? Sempre manter a justiça, o dever, a honra, como o pai fazia, mas de uma maneira muito mais precavida, porque ele não estava num terreno com vantagem, e sim com desvantagem. O pai dele achava que estava no terreno com vantagem porque todo mundo ia defender o rei, mas não era essa a idealização. Cada um defende seu próprio rabo, como um macaco. Cada um cuida do seu rabinho, cuida do seu galho, né? Ele tentou ser o máximo equilibrado e mesmo assim morreu. E essa honra, essa história da honra, deixa uma lição. Não seja muito rígido, não seja muito flexível, saiba se adaptar. Jon é o melhor exemplo disso. Ele soube se adaptar e mesmo assim morreu. Todos morrem, entende? É triste. Para alguns que são bons é triste. Os que são maus, ó, tô nem aí. Mas é isso que acontece. Então, a melhor coisa é não somente ser equilibrado, mas se manter progredindo. Você deve ser equilibrado, mas sempre se aprimorar no seu equilíbrio. Sempre se adaptar, porque as situações mudam com o decorrer do tempo. E foi isso que o Jon aprendeu. Ele aprendeu a mudar com o decorrer do tempo. Ele foi ganhando mais carisma, mais idolatra. Não é idolatra, mas ele foi mais venerado, assim. Ele conseguiu ter uma liberdade. Mas eu acho que ele foi um pouco além do que deveria. E aí o pessoal pegou e matou ele. Essa é uma história real sobre a honra num país no mal.